Alô, minha irmã, boa noite, graça e paz. Boa noite para você também, meus irmãos, graça e paz para todos aqueles que estiverem nos assistindo, estiverem nos vendo. Hoje nós estamos aqui com o propósito de falar um pouquinho acerca de uma palavra que veio do coração do Senhor. Essa palavra que está lá no livro de Mateus, capítulo 9, o versículo que vai do 19 ao 22. Nós vamos bater um papo a respeito desse tema. Deus seja louvado, graça e paz, minha irmã. A glória e a honra seja dada para o nosso Deus. Amém. Toda honra, Cumprimento a igreja que Senhor. está do outro lado, Amém. o homem, a mulher, o idoso, a criança, com a santa e gloriosa paz do nosso Cristo. Ao Senhor seja dada a glória. Amém. Amém. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. E a palavra que está lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo do 19 ao 22, a cura de uma mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue, para que as pessoas possam se recordar de qual passagem nós estamos falando. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, ela mexe muito comigo. Glória a Deus. Ela mexe comigo porque o Senhor fala ao meu coração que quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente não quer deixá-lo. Nós não queremos abandoná-lo. Quando o nosso processo de conversão não se trata de nós encontrarmos Jesus, mas Ele que nos encontra todos os dias. E eu me vejo dentro dessa parábola, eu me vejo dentro dessa passagem bíblica, porque um dia eu também fui a mulher do fluxo de sangue. Um dia eu também busquei tocar a orla de Cristo para poder receber uma cura, para poder receber a salvação. Houve um tempo que eu passei por doença, por câncer, e nesse momento que eu estive doente, eu abandonei a fé, eu abandonei Cristo. Eu achava que Cristo ele tinha deixado de existir diante de uma situação que eu tinha vivido. Na minha cabeça, quando eu obtive o diagnóstico, eu entendi que o Senhor tinha me abandonado. E eu simplesmente deixei de buscá-lo. Eu comecei a lidar com o tratamento de forma automática, mas sem acreditar no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós merecemos até. E o Senhor assim fez comigo, e durante todo aquele percurso ali de tratamento, de radioterapia e etc., houve um momento que minha irmã Ângela foi lá no meu trabalho, foi lá no escritório onde a gente trabalha, e ela falou comigo que era preciso eu ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Era preciso eu me encontrar com o Senhor para que Ele pudesse, para que eu desse espaço a Ele, para Ele mudar a minha vida. E eu entendo, diante disso tudo, que só dependia de que eu abrisse a porta para Ele poder entrar. Só dependia de você, porque a palavra nos diz que ela sofria há mais de 12 anos com uma enfermidade. E ela bateu em várias portas, ela vendeu tudo que ela tinha. Ela tinha posses, porque a palavra diz que ela vendeu tudo que ela tinha. Verdade. Então isso nos diz que ela tinha condições financeiras. Verdade. Mas ela andava batendo de porta em porta e esquecia de bater na porta certa, né? Então assim, ela viu que no meio de uma multidão, ela ouviu falar que o Nazareno, o Cristo que cura, estava passando por aquele lugar. E ela parou para ouvir, não a voz da multidão, ela parou para ouvir a voz do Cristo que cura. E dentro dela ela creu que ela poderia, tão somente, tocar na veste dele, na orla do manto da veste do Senhor, que ela seria curada. Então Jesus perguntou assim, foi passando pelo meio da multidão, e o Senhor perguntou: quem me tocou? E um dos apóstolos falou para ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu pergunta quem te tocou? Então o Senhor fala:
alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher viu que na mesma hora que ela tocou na veste do Senhor, ela foi curada. Assim foi com você. Você, em meio à multidão, ouvindo muitas vozes, mas você não estava ouvindo a voz do Senhor. Verdade. E nesse momento, eu creio que tem mulheres que estão em meio ao desespero, Verdade. batendo em várias portas. Verdade. Tem até posses para gastar ou não tem, mas estão batendo na porta errada. Isso mesmo. E da mesma forma que aconteceu com a mulher de fluxo de sangue, aconteceu com você. Você tocou na orla da veste do Senhor. E você que está nos ouvindo nesse momento, você também pode tocar na orla da veste do manto do Senhor. Porque o Senhor passa por aqui nesse momento e fala: você tem fé para ser curada? Você tem fé que se você tocar na orla do manto da minha veste, porque eu estou passando hoje para trazer cura para você, você tem fé que você vai ser curada? Então nesse momento tem pessoas que estão nos ouvindo e o Senhor está falando: você tem fé para ser curada? Não importa a enfermidade que você está carregando, maior sou eu do que essa enfermidade, porque está escrito na palavra dele, Alma. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Verdade. E que pelas as pisaduras dele nós somos sarados. Verdade. Então, assim, quando nós temos fé e tocamos tão somente na orla do manto de Cristo, nós somos curadas. Somos. E nem todo mal é para a morte, mas é para que gere testemunho. É para que a gente fale desse Cristo vivo, desse Cristo que somente Ele é capaz de salvar, de libertar e também de curar. E eu tenho certeza que tem pessoas nesse momento que está assistindo e que de fato está precisando ser tocado tocar na orla da veste de Jesus. Tocar na orla da veste de Jesus, buscando ali sua remissão, buscando ali sua salvação e sua cura. Porque nós podemos estar tudo errado, tudo sujo, tudo cheio de problema. Mas o Senhor nos purifica. Glória a Deus. A grandeza do Senhor nos purifica. Sim. O Senhor ele não se contamina com a nossa sujeira. Ao contrário, Ele nos purifica. Isso. Mas é preciso buscá-lo. É preciso buscá-lo com fé. É preciso buscá-lo com atitude de fé. Com a atitude que enobrece o coração do Senhor. Dando espaço para que Ele entre e faça a mudança. E realize a cura. E opere o milagre. Então, só depende de nós. Sim. Só depende de nós, porque muitas das vezes a gente procura socorro onde não tem socorro. Isso mesmo. A gente anda desgarrado, perdido, sem saber o que fazer, em meio ao caos que a vida da gente se encontra. Mas a gente esquece que a gente tem um porto seguro e que esse porto seguro se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que cura. Verdade. Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Então, naquele momento, quando o Senhor viu que dele saiu virtude, Ele falou para ela: alguém me tocou. Alguém me tocou. Ela não tinha possibilidade de andar de pé, porque tamanha era a multidão. Mas ela se prostrou. Ela foi rastejando pelo chão. Como tem momentos na nossa vida que a gente não tem mais força para andar de pé. Que a gente chega a rastejar no chão, literalmente, procurando um socorro. Mas Jesus Cristo passa nessa noite e diz: eu sou o teu socorro bem presente em minha tribulação. Amém. Glória a Deus. Eu tenho a cura que você precisa. Glória a Deus. Eu sou o Deus que te sonda e te conhece. Glória a Deus. E ele diz, quando ela chegou para ele e falou assim, prostrada aos pés dele: ah, Deus, tu és poderoso. Aleluia. Deus, tu és maravilhoso. Toda honra, toda glória seja dada a ti. E ele falou para ela assim: filha, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Vai, a tua fé te curou. Vai em paz. Porque ele diz que ele não despede ninguém de mãos vazias. Verdade. Ela, em meio àquela multidão onde todo mundo gritava, precisando de uma cura, chamando pelo Cristo vivo, e ela não se abateu perante aquela dificuldade. Muitas das vezes nós nos abatemos perante as dificuldades que se levantam diante de nós. Verdade. Mas a gente esquece que se tão somente a gente levantar a mão e a fé no coração e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, ó, olha para mim. Eu sei que tu pode me curar. Ele viu a fé do coração dela. Isso mesmo. Mas ela encontrou a paz, ela encontrou a cura. Verdade.
E é isso que o Senhor quer de nós, que busquemos, que apresentemos nosso coração para Ele do modo que está, para Ele poder purificar, para Ele poder salvar, para Ele poder curar. É do modo que estamos, é da forma que estamos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe ninguém, Ele não escolhe os capacitados, Ele não escolhe os mais inteligentes. Também Ele não escolhe cor de pele. Mas Ele nos quer da forma que nós estamos. E basta simplesmente tocar em sua obra com fé. Porque, como a palavra diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Fé. Busquemos com fé. Tenhamos fé. A fé, ela é capaz de mover uma montanha. Assim diz a palavra. Um encontro com o Senhor. Quem teve um encontro com o Senhor nunca mais será o mesmo. Você teve um encontro com Cristo. Sim. Você foi curada de um câncer. Sim. E tem uma cirurgia e quem operou não foi o médico da terra, foi o Cristo vivo Foi que o próprio opera. Cristo. E você, com a tua fé, você tocou na orla do manto do Senhor. Ele fez a cirurgia, ele operou e ele deixou a marca dele para falar assim, não, para que quando eu procurasse o médico comparasse os exames e falasse, você foi operada. E eu poder dizer para ele, como eu disse, quem operou foi o Senhor, quem operou foi o Cristo vivo, aquele que eu tenho muito orgulho de servir, aquele que eu tenho muito orgulho de buscar todos os dias e almejar encontrar com Ele na glória eterna. E é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É bom falar de Cristo. Amém. É bom dizer que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo liberta. Verdade. Que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Deus, por Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus. E assim, é um prazer estar aqui nesse momento para falar para vocês que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir a qualquer momento. Para dizer para você e trazer para você uma palavra de esperança e de vida. Nós não sabemos o que você tem contido no teu corpo, seja na alma, no espírito ou no corpo físico, enfermidade física, espiritual, emocional. O Cristo que curou a irmã de um câncer. Um Cristo que mudou a minha história e que me deu uma identidade nova de ser introduzida na sua família como filha. Fala com você nesse momento. Existe sim uma cura para o teu mal. Existe uma cura. Então somente se você tocar na orla do manto do Senhor, você será curada. Você será curado. Verdade. É a fé, como Elma falou. E o Senhor diz na palavra que se a gente tiver fé, diz aquele monte, muda de lugar e o monte muda. Montes são dificuldades, são enfermidades. E o Senhor tem o poder de operar muito mais daquilo que a gente pensa. Verdade. Ele é a cura que eu, que você e que vocês precisam. Amém. Glória a Deus. E Deus é bom e a todo tempo Ele trabalha. Se essa palavra tocou seu coração, se essa palavra mexeu de alguma forma contigo, curte, comenta, compartilha com as amigas. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de alguém. Eu tenho certeza que tem alguém precisando tocar a orla de Cristo. Tem alguém precisando de cura e da salvação que vem do Senhor. E não tenha vergonha de buscar, não tenha vergonha de se pôr na presença do Senhor, porque Ele nos recebe de qualquer modo, do modo que nós estamos. Eu quero deixar as minhas saudações, eu quero deixar a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento a todos. A Ângela, que fez parte de todo esse momento aí de conversão, de apresentação na presença do Senhor e de acompanhar, né, o período final de tratamento de um câncer. Eu deixo minha gratidão, eu deixo a minha saudação de paz, em nome de Jesus. Um forte abraço a você que está nos vendo. E não importe com a multidão que está te apertando e te oprimindo nesse momento. Não se importe com as vozes que estão falando no teu ouvido que você não tem mais uma chance de vida. Não dê vazão para essas vozes. Escute tão somente a voz do Senhor que fala contigo nesse momento. Eu estou passando por aqui. Eu tenho uma cura para te dar, assim diz o Senhor. Ele te cura. Ele é a cura. Só basta você crer no teu coração que existe um Cristo
que foi capaz de estar lá na cruz do Calvário para dar vida por mim, por você, por cada um de nós, de vocês que estão nos ouvindo. Isso. Ele é a cura que você precisa. Então que Cristo te abençoe. Que a graça do nosso bom Deus te acompanhe e que você vá lá tocar na hora do manto do Senhor. Porque o Senhor tem poder para liberar sobre cura na tua vida. Que Jesus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. A glória é dele. Estamos Amém. aqui para glorificar o nome dele. Porque se não fosse ele, hoje nós não estaremos aqui. Verdade. Que Cristo te Verdade. abençoe. Amém. Amém.